Ângelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo. Bom dia, seja então bem-vindo ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa. Desta feita vamos estar à conversa com Ana Cristina Luz, é escritora. Vamos compreender que tipo de escrita é que nos traz aqui, que livros é que a Ana vai escrevendo e para quem é que vai escrevendo. Desta feita há um livro que vamos destacar ao longo da conversa, apesar de tantos que a Ana Cristina Luz já escreveu, mas é exatamente este sobre Aristides Sousa Mendes e vamos perceber que ele foi, sem dúvida, um homem muito importante no tempo da Segunda Guerra Mundial e na questão da proteção dos judeus. Deu tudo por eles, por assim dizer, mas já vamos perceber isso também com a Ana, que teve que estudar imenso Aristides Sousa Mendes para depois dar origem a este livro, O Semeador de Estrelas. Porquê é que foi Semeador de Estrelas? O porquê deste título é o que vamos perceber com a nossa convidada de hoje. E vamos então partir para a conversa. Ana, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje connosco. E eu gostava aqui de perceber como é que a escrita nasce na sua vida, porque sei que não foi logo, não é de raiz, não é? Nasce quase como um hobby, mas porquê a escrita e não outra coisa qualquer? Porquê é que se identifica tanto com o escrever? Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Assim como é um prazer escrever. Foi um prazer que eu descobri tarde, já tinha 38 anos, quando me aventurei na escrita pela primeira vez apenas com 98 palavras. Foi para responder a um concurso lançado pela Expo 98, em que tínhamos que contar uma história com 98 palavras, incluindo o título. Entretanto, daí para mais algumas palavras foi um pequeno salto. Tomei o gosto pela escrita e desde então não tenho parado. E tirando essa aventura de 98 palavras, não é fácil contar uma história em 98 palavras, onde essas 98 já incluem o título, não é? Portanto, já foi aí uma grande capacidade de síntese. Mas a escrita sempre teve uma ligação muito próxima com a Ana? Eu lembro-me que tinha alguma facilidade em escrever. Eu penso que isso se deve ao facto de eu sempre ter lido muito. Sempre fui uma leitora compulsiva. Adorava ler, era o meu hobby preferido, era ler, lia em todo lado. E talvez daí esse gosto pela escrita, porque quem não lê não consegue escrever ou dificilmente conseguirá escrever. E o desafio foi surgindo, um atrás do outro. Fui construindo prosas mais compridas, mais longas, e tornou-se uma paixão. É uma forma que eu tenho de falar dos assuntos que me interessam ou que acho que interessem às pessoas. Ao longo de todo este percurso, se olharmos aqui para o início, como é que foi o primeiro livro? Ainda se lembra? O primeiro livro foi um daqueles acontecimentos que nós temos ao longo da nossa vida, que não se volta a repetir e que nos marca. O primeiro livro foi Timor, Histórias com Lendas, e foi apresentado precisamente em Timor, em 2002, na altura, integrado nas comemorações da independência daquele país. Portanto, foi um momento mágico, uma recordação que eu guardo com muito carinho. Voltei lá depois, um ano depois, para participar na primeira Feira do Livro Lusófono, como autora para a infância. Participei em ateliês infantis e dessas duas viagens guardo recordações que nunca mais esqueço, claro. Em termos da escrita, a Ana escreve assim muito direcionado para os mais novos, não é? Eu escrevo de tudo um pouco. Eu tanto escrevo para jovens, como também já participei numa antologia contos eróticos. Portanto, eu escrevo para grandes, para pequenos, consoante os desafios e os temas que vão surgindo. Então, a Ana gosta de um bom desafio, está visto? Adoro desafios. Adoro que me peçam para escrever qualquer coisa ou que me desafiem a escrever sobre um tema. Então, por exemplo, se dermos assim um tema, a Ana gosta do desafio de sobre este tema, o que é que eu vou pensar, que história é que eu vou recriar, o que é que eu vou aqui fazer. E isso é até um estímulo para a imaginação? Efetivamente. O desafio, o tentar dizer algo que já não é novo,
de maneira diferente. É um grande desafio e é um desafio que eu gosto de ter ao longo da minha vida. Portanto, tem sido assim. Praticamente, a minha escrita tem sido originada por desafios, por temas que me propõem a escrever, tal como aconteceu com o primeiro livro, que é um resumo, resumi várias lendas num livro, com ficções. Portanto, chama-se Timor, Histórias com Lendas, porque é uma narrativa com várias personagens, em que uma delas conta a lenda timorense, que efetivamente é uma lenda que faz parte do imaginário timorense. Há pouco dizia que nessas viagens que fez a Timor, 2, acho eu, que referiu, que ficou marcada. Há alguma história assim que nos possa aqui contar, que lhe tenha ficado dessas viagens? Toda a viagem era uma história imensa, mas há um episódio que eu gosto de recordar, de uma criança que foi à Feira do Livro e que teve um comentário que foi muito gratificante. Nós estávamos a trabalhar num pavilhão sem ar-condicionado, sem uma ventoinha sequer. Isso parece não ser muito significativo, mas a umidade em Timor, naquela altura, era muito próxima dos 100%. As temperaturas não eram muito elevadas, mas para quem não está habituado ao clima, é complicado trabalhar nessas condições. Além disso, a língua era um obstáculo. Os mais novos entendiam-nos, curiosamente, porque estavam a fazer a instrução primária em português. Os mais velhos não nos percebiam e ficávamos sempre com aquela dúvida se o que estávamos a fazer era bem aceito pelas pessoas que nos ouviam. Então houve uma criança que foi com o pai, voltou foi primeiro a um ateliê pedagógico e depois voltou à feira só para comprar um livro. E ele ficou muito triste e foi muito aborrecido para casa. Quando lhe perguntaram porque é que ele estava triste, ele disse que desta vez não tinha ido fazer um desenho nem ouvir uma história. Portanto, isso pagou todas as dificuldades que tivemos em suportar o clima, todos os obstáculos ficaram pagos com essa recordação, com essa apreciação. Em termos dos livros, além de escrever e da parte de letra, depois alguns dos livros da Ana vão tendo também ilustrações, não é? E ali nos inícios teve uma cooperação assim muito próxima, não foi? Nos inícios tive um livro que foi ilustrado por uma ilustradora profissional, Catarina França, no livro O Dia em que Quase Perdemos o 5, em que portanto, o texto ganha sempre com a ilustração e resultou tão bem que está no Plano Nacional de Leitura já desde, salvo erro, 2008. E realmente a Catarina França fez um trabalho fabuloso. As outras ilustrações têm sido de vários autores. Um deles é o neto, precisamente, de Aristides Sousa Mendes, que ilustrou o livro Aristides, o Semeador de Estrelas. Que é exatamente o livro que falámos há pouco. E Ana, e para chegarmos aí, precisamente, e para percebermos como é que nasce este livro sobre Aristides Sousa Mendes, que foi um homem tão importante na nossa história contemporânea, mas que até poucos portugueses, se calhar, sabem do grande feito que ele fez e das vidas que ele salvou. Como é que surgiu este livro? Surgiu por mero acaso, por um mero acaso. Portanto, eu perdi-me algures em Viseu, tinha ido a umas termas em Caldas de Felgueiras com a minha filha mais velha, por uma questão de saúde, e quis ir para Viseu e perdi-me no caminho e fui ter a Cabanas de Viriato. Quando cheguei a Cabanas, vi um Cristo Rei no alto de uma colina, junto a uma mansão, uma casa muito bonita, que eu achei muito bonita. Desloquei-me perto, fui ver e, efetivamente, penso que foi a primeira vez que ouvi falar de Aristides Sousa Mendes. Por essa altura, foi para o ar um documentário da Diana Andringa, que é espetacular, que é fantástico, dá vários testemunhos muito bons sobre quem foi Aristides Sousa Mendes. Interessei-me pelo assunto. Depois acabei por conhecer 2 netos de Aristides Sousa Mendes, que, numa grande coincidência,
eram familiares da esposa de um ex-colega meu de trabalho. Estas coisas estão todas ligadas, parece. E até me apaixonar pelo assunto foi um instante. Acabei por conhecer, como disse, os netos. Fui convidada para uma homenagem a Aristides e Angelina Sousa Mendes em Cabanas de Viriato, onde já levei a história em 2 folhas de papel A4. Uma tentativa minha de contar aos mais novos quem foi Aristides Sousa Mendes, portanto, o cônsul de Bordeus, que, desobedecendo a ordens de Salazar, na Circular 14, e obedecendo àquilo que a sua consciência e o seu coração lhe ditavam, desobedeceu e passou vistos a, calcula-se, 30.000 refugiados que se puderam salvar. Desses, 10.000 seriam judeus e os outros as restantes pessoas de vários credos, de várias ideologias políticas. Para conseguir escrever este livro, porque Aristides, o Semeador de Estrelas, está aqui pensado para os mais pequenos, não é? E para conseguir escrever este livro, Ana, teve que de facto entrar a fundo na vida de Aristides Sousa Mendes? Sim, li algumas coisas, vi esse documentário que me serviu de trampolim, li um livro do Rui Afonso que fala de Aristides Sousa Mendes. Depois o contacto com os familiares também me ajudou e não deixa de ser curioso que a primeira imagem que me surgiu para escrever este livro foi efetivamente das estrelas, foi a imagem das estrelas e é quase como termina digamos, comecei o livro pelo fim, que é o Semeador de Estrelas, de vidas, que nunca mais, é uma obra que nunca mais tem fim, porque todos os dias nascem novas vidas, graças àquelas que Aristides Sousa Mendes salvou. E, portanto, é, no fundo, um semeador que ficou destas vidas que vão deixando gerações em gerações esta sabedoria de história. Certamente. Em termos das ilustrações, dizia há pouco que são, então, de António de Moncada Sousa Mendes, não é? Sim. Que é um dos netos. Eu não sei se é possível ou não, vamos aqui tentar só, assim, mostrar algumas... para que possamos, cá estão as fantásticas estrelas, não é? E depois temos também algumas ilustrações que vão dando conta, acompanhando no fundo as histórias. A Ana pensou neste livro exatamente para os mais pequenos, não é? E como é que é contar a história da vida deste homem aos mais pequenos? Com algumas surpresas. É algo que eu faço com muito gosto. E, contrariamente àquilo que eu achava, que iria apenas ensinar, também tenho aprendido algumas coisas com os mais novos. Eles ficam muito interessados. Eu faço uma abordagem muito simples da vida de Aristides Sousa Mendes. Tento mostrá-lo como uma pessoa como nós, que toma o pequeno almoço, que tem os filhos a seu cargo, e depois conto o seu percurso, aquilo que ele arriscou, o que ele perdeu, para salvar aquelas pessoas todas. Eu gostava de salientar aqui dois episódios. Um deles foi protagonizado por uma menina que deveria andar no 4º ano de escolaridade, na escola da Marinha Grande, no Casal de Malta, e ela dirigiu-se a mim e perguntou-me se o título, Semeador de Estrelas, se as estrelas eram as mesmas que os judeus se viram obrigados a usar durante a Segunda Guerra Mundial. Isto demonstra uma criança fora de série, porque não se faz esta pergunta de qualquer maneira. Uma outra também foi uma grande lição. Eu, quando apresento a história de Aristides aos mais novos, faço-me acompanhar de uns desenhos e não entro em tantos detalhes. E numa dessas imagens está o Aristides com o Salazar e o Hitler de cada lado. Portanto, ele está no meio dos dois sem saber o que fazer. E eu, para abreviar, falei no Hitler, não falei no Salazar. No final da apresentação, uma menina que pertencia ao pré-escolar, que eu não faço ideia que idade é que teria, mas talvez 6 anos no máximo, veio ter comigo e disse-me: olha, aquele mau que tu te esqueceste era o Salazar e tu não falaste nele.
Portanto, se calhar a partir daí a Ana nunca mais se esqueceu. Hitler e Salazar, exatamente, não é? Afinal, eles até sabem qualquer coisa sobre isso. Era uma menina do pré-escolar, incrível. O que é, em Castelo Branco. Também não é para qualquer criança, não é? Não. Ana, em termos deste Aristides, o semeador de estrelas, o objetivo é, no fundo, fazer também deste livro um bocadinho pedagógico, ou seja, que ensine quem foi este homem às nossas crianças e às gerações futuras. A ideia era mesmo essa. A história surgiu em 2006. Contei-a a primeira vez numa escola em Lisboa e desde aí tenho ido a escolas, bibliotecas, várias entidades, tanto mosteiros, feiras do livro, fazer uma apresentação que ao fim e ao cabo se resuma a fotografias que acompanham o percurso de Aristides Sousa Mendes e com algumas imagens de pessoas que ele efetivamente salvou, testemunhos dos familiares que estão vivos graças ao facto de Aristides Sousa Mendes ter passado a determinada altura um visto aos pais e aos avós. E conto, principalmente, o meu objetivo é contar a história, dar a conhecer aos mais novos a história real de Aristides Sousa Mendes. O livro vem por acréscimo, portanto, é uma forma mais doce, mais simples de contar, de fazer chegar tentar fazer chegar essa mensagem aos mais pequenos. Muito bem, até porque agora está para começar um novo ano letivo, já estamos num ano letivo, está tudo já a correr, as coisas já estão normalizadas. E se alguém quiser conhecer esta história, como é que faz para a Ana lá ir contar uma história? É entrar em contacto comigo, posso dar alguma informação, posso dar o meu mail. Pode. Dar o meu mail. Então é simples, anacristina199@gmail.com. Tudo em minúsculas, tudo pegado sem pontos. E depois fazem chegar o pedido e a Ana... chegar, é mandar um mail, contactarem-me e eu terei todo o gosto em responder. Muito bem. Então, para conhecerem a história de Aristides, o semeador de estrelas, é isso mesmo. Se o livro também está à venda em algum local? Não, o livro é meu. É uma edição de autor, meu e de António de Moncada Sousa Mendes, que gentilmente se deu os desenhos para que o livro possa existir. Possa existir. Muito bem. Depois há um outro livro que a Ana escreveu e que eu tenho também aqui, que é Contos Pouco Prováveis. Ora, isto são contos de situações que vão surgindo, não é? Conte-nos tudo, Ana. O que é que aqui está dentro? Aí está dentro, o que está aí dentro são muitas histórias que eu tenho vindo a escrever ao longo destes últimos anos. Eu comecei a escrever em 98, como já mencionei, mas o primeiro texto que eu tive publicado em papel surgiu em 2000, no Brasil, numa antologia que tinha por título Lugar de Mulher é na Cozinha, como o título indica, só pode ser terror, ficção científica ou fantástico. Portanto, todas as histórias tinham que ser escritas nesses três géneros literários. Eu participei com um conto e é o conto que abre a antologia. Estão aí os resultados de vários desafios que me foram lançados e que eu decidi aceitar nesse género, portanto, de ficção científica e fantástico. Muito bem, então eu já aqui numa espreita dela que dei, vi por aqui assim tipo, fala-nos aqui do pinhão, do licor de leite, que são duas... o licor e o pinhão são característicos na Marinha Grande, exatamente, não é? Só levantar um bocadinho, só para percebermos como é que nasce esse conto. Esse conto surgiu de um desafio do SEPAI para falarmos da gastronomia local em lendas, portanto, em ficções, um conto ficcional, portanto, utilizar uma iguaria, ou duas, nesse caso são duas iguarias, até falo na sopa do vidreiro também, que é tão conhecida, e criarmos uma ficção à volta dessas iguarias. E, por que não, o licor de leite, os bolinhos de pinhão, que são tão bons e tão característicos da Marinha Grande. Depois foi isso que a Rainha Santa Isabel um dia saiu do seu pedestal e decidiu ir ver como estava a Marinha Grande. E, pelo caminho,
teve essas brilhantes ideias. Do licor de leite e do bolo de pinhão. Tem outras personagens pelo meio que a ajudaram, claro. Pelo meio, que foi ajudando a rainha até chegar ao bolo de pinhão e ao licor de leite. Pois é, se quiser saber mais, vai ter mesmo que ler estes contos pouco prováveis de Ana Cristina Luz. Ana, estamos mesmo no finalzinho da nossa conversa. Em termos da leitura, há pouco dizia que o seu gosto pela escrita surgiu porque também gosta muito de ler. Hoje em dia é importante, de facto, começar... Está-se a perder o uso da leitura? Os nossos jovens estão a perder este hábito de ler um bom livro? Eu penso que não. Eu penso que os jovens leem, tendo em conta as solicitações e as ofertas que eles têm. Eu penso que os nossos jovens leem livros. Podem partir de livros que poderíamos pensar que não seriam os mais aconselháveis para eles lerem, mas depois dessa primeira leitura vem o gosto, a procura de outras obras, e eu penso que isso está a acontecer com os nossos jovens, até porque foi nessa escola de Casal de Malta que eu vi, pela única vez que vi, uns jovens, não eram portanto, já eram mais velhinhos, já estariam no final da escolaridade, muito tristes porque a biblioteca estava fechada e eles queriam trocar os livros. Estava fechada para uma atividade. Portanto, eu penso que os jovens estão a ler, acima de tudo, não perderam o gosto pela leitura. Pela leitura, muito bem. Ana, muito obrigada. Vai ficar por aqui a nossa conversa. Chegamos assim ao final deste Matinais. Tenha a continuação de um muito bom dia. Ângelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo.